Comecei a investir quando tinha 11 anos. Eu tinha muitas dúvidas até os 7, 8 ou 9 anos, mas infelizmente não comecei até os 11. Comprei minha primeira ação quando tinha 11 anos e então experimentei várias coisas, como tentar cronometrar as ações, fazer gráficos e realizar todas essas coisas loucas. Fui muito divertido. Sem lucro, mas muito divertido. E fiz isso até os 19 anos. Li todos os livros sobre investimentos na biblioteca pública. Simplesmente devorei tudo. Era fascinante para mim, mas eu não tinha estrutura. Eu estava apenas procurando por algo, esperando que pequenos detalhes em um gráfico me dissessem algo sobre o que a ação iria fazer. Era meio louco, mas todo mundo estava fazendo isso, então achei que deveria fazer também. Às vezes virava o gráfico de cabeça para baixo, sabe? Mas isso não ajudava. Então, em 1949, li O Investidor Inteligente, de Ben Graham. Eu nunca tinha ouvido falar dele até então, e na verdade há 2 capítulos nesse livro que mudam todo o jogo, e eles estabeleceram minha estrutura filosófica para investir. São tão básicos e simples que é difícil entender como poderiam ser tão importantes, mas os 10 mandamentos são simples e de extrema importância. Bom, o primeiro é que uma ação é parte de um negócio. Aí eu quero dizer que você não pode ver uma ação como algo diferente. Você avalia um negócio e depois divide pelo número de ações em circulação. Mas o que você tem que pensar é: que tipo de negócio você está entrando? Quais são suas características econômicas? Quem são seus concorrentes? Como é a gestão? Todas essas coisas se relacionam a um negócio, em vez de um simples símbolo de cotação. Eu costumava saber, quando tinha 11 ou 12 anos, o símbolo de cotação de praticamente todas as empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Eu poderia marcar as ações, sabe? Mas eu não sabia nada. Aí eu quero dizer que X era a US Steel e Y era a AT&T e assim por diante. Mas eu não sabia de nada. Eu não sabia o que estava por trás delas. Então, precisei começar a olhar para esses pequenos símbolos ou esses pequenos nomes nos jornais como empresas e decidir como se avalia um negócio, o que realmente importa. A segunda coisa no livro é que Graham te dá um ponto de vista maravilhoso sobre como um investidor deve reagir às flutuações do mercado de ações. Ele fala sobre o seu mítico Senhor Mercado, no capítulo 8. Não há nada melhor escrito sobre a atitude do investidor em relação aos preços das ações. A maioria das pessoas reage da maneira errada aos preços das ações. Elas se sentem bem quando as ações sobem, se sentem mal quando descem. Elas acham que o mercado de ações está lá para ensiná-las. Mas o Senhor Mercado é um parceiro que você tem no investimento. Ele é um parceiro extremamente complacente. Esse cara aparece todos os dias e te diz quanto ele pagaria pelo seu negócio ou quanto ele te venderia um. Ninguém faz isso em negócios privados. Se você e eu possuíssemos um posto de gasolina juntos e eu dissesse todo dia que quero que você venha e me ofereça sua metade do posto, e eu poderia comprar sua metade ou te vender a minha metade pelo mesmo preço, você estaria em uma terrível desvantagem, e estaria ainda mais em desvantagem se fosse o senhor mercado. Porque o senhor mercado ou um amigo do mercado, que complacentemente te dá esses números todos os dias com números diferentes ao final e ao começo do dia, está nomeando um preço no qual você pode comprar ou vender. A coisa boa sobre ele é que esse cara é como um alcoólatra louco. Aí eu quero dizer, ele é o mais insano que se pode imaginar. Ele anda o dia todo, olha as coisas loucas e vai nomear todos os tipos de preços malucos. E você não precisa dar atenção a ele, a não ser quando for vantajoso para você. Se isso acontecer uma vez ao ano, se for uma vez a cada 5 anos ou uma ação em 3.000, tudo o que você tem que fazer é esperar. Você não tem nenhuma responsabilidade moral com esse doido. Ele está nomeando esses números, você não pediu, mas ele está fazendo. E tudo o que você precisa fazer é aproveitar a única vez em que ele está particularmente triste, louco ou bêbado, ou o que quer que seja, o mercado é assim. E você aproveita. Se você pensar nisso, se olhar os altos e baixos de todas essas empresas americanas no último ano, vai ver caso a caso onde o alto é o dobro do baixo. E isso para empresas americanas sólidas, funcionando bem, pagando salários, vendendo produtos e assim por diante.
Se você sair e olhar terras agrícolas a 10 milhas daqui, não há como o valor da terra variar de X para 2X. Talvez vai de X para 1,10X ou vice-versa. Se você olhar um prédio de apartamentos aqui perto, os números de apartamentos como esse ao longo de um ano não vão variar 10% em um ano. Mas na bolsa de valores estão as melhores empresas. E as pessoas simplesmente nomeiam esses números que vão para todo lado e você não precisa jogar, exceto quando quiser. Isso é o mais importante, e é isso que Graham te diz. O mercado não está lá para te ensinar nada. O mercado está lá justamente para te servir quando você quiser que ele te sirva. A ação não sabe que você a possui. Você está ali com esses certificados da Berkshire, a empresa nem sabe que você os possui e a ação está sendo negociada agora, e eles não sabem que você a possui. Então, ela não tem sentimentos sobre você. Aí eu quero dizer, você tem todos esses sentimentos sobre ela, mas é apenas parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75 vezes 1,5 milhão de ações, algo em torno de 110 bilhões ou algo assim, é um bom investimento. Se não é, é um péssimo investimento. Você tem que avaliar o negócio, mas as pessoas não fazem isso. Você aposta, ouve preços, esse tipo de coisa, mas nunca vê alguém escrever um artigo que diga: aqui está a natureza desse negócio nos próximos 20 anos. O que esse negócio deve valer? Esqueça o que ele está valendo. Na verdade, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer quando estou analisando investimentos é olhar para eles sem saber o preço. Porque se você vê o preço, ele automaticamente te influencia. Se você simplesmente sentar e olhar os relatórios, se eu me interessar por uma empresa e pegar os relatórios, eu prefiro não saber o preço, porque eu gostaria de avaliá-los sem ser influenciado pelo preço. Quando eu costumava apostar em corridas de cavalos quando eu era criança, uma das coisas que eu fazia era pegar o programa de corridas com antecedência. Se houvesse 9 cavalos na corrida, digamos, obviamente as probabilidades de cada um vencer a corrida tinham que somar 100%, quero dizer, um cavalo ia vencer a corrida, a menos que houvesse um empate ou todos caíssem na reta final. Então, se eu passasse pelo programa de corridas, eu olharia para a terceira corrida em Hialeah e tentaria calcular a porcentagem de chances de cada cavalo vencer a corrida. E essas porcentagens tinham que somar 100%. Depois, eu compararia essas porcentagens com as probabilidades. Mas primeiro, eu não olharia as probabilidades. Eu olharia o desempenho passado de cada cavalo. O mercado de ações é a mesma coisa. A terceira coisa no livro de Graham é a margem de segurança. Se você chega numa ponte e ela diz que a capacidade é de 10 mil libras e você está dirigindo um caminhão de 9.800, você anda um pouco mais e encontra outra ponte. Aí eu quero dizer, ninguém sabe exatamente qual é essa capacidade e ela pode ter sido sinalizada há anos atrás. Então você sempre deixa uma margem de segurança. Você não tenta cortar as coisas tão perto. Você espera até que algo realmente se destaque para você no mercado de ações. Com esses 3 princípios, você pode construir vários tipos de estruturas, mas essa é a base. E se você tiver isso em mente, você será um investidor inteligente. Eu nunca encontrei nada que remotamente se compare com esses 3 princípios que eu mencionei. Não dá para remover um dos 3 pilares e ainda ter uma boa filosofia de investimento. Mas eu diria que a coisa mais importante no longo prazo, e ao trabalhar com grandes quantidades de dinheiro, é entender o negócio. Vamos supor por um momento que você recebeu $1 milhão ou o que for necessário, e você pode olhar por Knoxville ou por todo o Tennessee se quiser e investir em 3 empresas privadas, não negociadas em bolsa ou coisa do tipo. Você tem uma semana para fazer isso, ou precisa devolver o dinheiro. O que você faria durante a próxima semana? Aí eu quero dizer, você pode olhar para todas essas empresas, algumas das quais você conhece bem, outras você conhece menos, algumas você conhece pela reputação, algumas você conhece pela gestão, algumas você conhece pela situação competitiva. O que você estaria pensando durante esse período de 7 dias? Como você filtraria essas empresas? Eu acho que você procuraria por 3 negócios, e você não poderia negociá-los depois de comprá-los. Você os teria pelo resto da sua vida. Você procuraria empresas que têm uma vantagem competitiva duradoura. Você não quer comprar uma franquia do Burger King só porque ninguém chegou até 10 milhas de distância, porque você sabe que a Wendy's e o McDonald's estarão lá muito em breve. Não se trata necessariamente de quem está ganhando mais dinheiro agora. Você procuraria algo com uma vantagem competitiva duradoura, porque o capitalismo, por definição, é um sistema onde sempre que alguém tem um castelo econômico,
outra pessoa vai tentar invadir. É da natureza das coisas. Se você abrir um restaurante bem-sucedido aqui na cidade, você sabe que alguém vai pegar seu cardápio, provavelmente pegar seu chefe, talvez cortar seu preço, talvez oferecer mais estacionamento, talvez melhorar a comida. O capitalismo consiste em atacar o castelo do outro. Se for esse o caso, você quer um castelo com um grande fosso ao redor dele. Há várias maneiras de ter esse fosso. Você pode tê-lo por meio de proteção de patentes, você pode tê-lo por localização em áreas específicas. Quero dizer, se você tem algo em mente sobre, por exemplo, a Coca-Cola. 6 bilhões de pessoas no mundo. Praticamente todas elas têm algo em mente sobre a Coca-Cola, em grande parte favorável. Eles não têm nada em mente sobre a RC Cola. E se a RC Cola gastasse $1 bilhão em publicidade, ainda assim não teriam nada em mente sobre a RC Cola. Mas eles têm algo na mente sobre a Coca-Cola, e geralmente é algo favorável. É por isso que a Coca-Cola quer estar onde as pessoas estão felizes, porque eles querem estar no cinema, querem estar na Disney, querem estar na World Series. Eles querem sempre ter você bebendo Coca-Cola enquanto ao mesmo tempo você experimenta a felicidade. E se eles conseguirem fazer isso, vão vender muita Coca-Cola. E não fará diferença se alguém cobrar meio centavo a menos por alguma porção do que a Coca-Cola. Então, isso é uma vantagem competitiva duradoura. E você quer que seja administrada por pessoas honestas e competentes. Você não quer entrar com um criminoso e não quer entrar com um idiota. Agora, os melhores negócios para comprar são aqueles onde você pode ter um idiota lá dentro. Quero dizer, o Peter Lynch diz, compre um negócio tão bom que até um idiota poderia administrá-lo, porque mais cedo ou mais tarde, um idiota vai administrá-lo. E tem algo de verdade nisso. Na verdade, recebi uma pergunta outro dia de um grupo de estudantes, que perguntaram o que vai acontecer com a Berkshire quando você enlouquecer. E eu respondi, bem, a Berkshire é tão boa que eu poderia enlouquecer. Na verdade, eu até posso enlouquecer. Esses são os tipos de negócios para se possuir. Então, você quer uma gestão que seja capaz e honesta, e depois, quer um preço sensato. E é isso que você procuraria. Você andaria por Tennessee, teria uma semana para fazer isso e imediatamente descartaria uma série de coisas. Você simplesmente saberia que não eram áreas férteis. Isso é uma coisa importante de saber fazer. Saber descartar muitas coisas. Havia um grande artigo na New Yorker de 30 anos atrás, quando Bob Fischer estava jogando contra Spassky, na famosa partida de xadrez que atraiu a atenção ao redor do mundo. Eles analisaram como a mente humana, com bilhões e bilhões de possibilidades, poderia agrupar as coisas de forma que imediatamente as reduzisse para cerca de 4 opções. E claro, quando os humanos jogam contra algo como o Deep Thought ou qualquer versão mais recente de computador, aquele computador faz talvez 700 mil ou 1 milhão de cálculos por segundo, e a mente humana está competindo contra isso, mas o computador está verificando todas as possibilidades. E a mente humana, de alguma forma, tem a habilidade de descartar 99,9% dessas coisas que o computador tem que passar para se concentrar nas 3 ou 4 possibilidades que realmente fazem sentido. E investir é muito parecido com isso. Não é tão difícil porque não tem tantas empresas, mas você precisa descartar várias coisas. Se alguém me dissesse que minha vida dependesse entre escolher entre as ações do Dow Jones e um grupo de 10, que seriam as que mais performariam ou superariam o índice como um todo, eu passaria meu tempo pensando nas piores empresas lá dentro. Eu descartaria muita coisa e então decidiria que deixei essas para trás. Na verdade, essa é uma maneira mais fácil de abordar o problema do que tentar escolher as 10 melhores. Se você estivesse pensando sobre o estado do Tennessee, sabe que é uma série de coisas que você não examinaria. Você simplesmente acharia que são difíceis demais. Você poderia decidir, por exemplo, que concessionárias de carros são difíceis demais. Sempre será competitivo. Quem sabe se a Ford ou a General Motors estarão vendendo mais carros daqui a 5 anos? Quem sabe? Então você simplesmente diria: vou desistir das concessionárias de carros, vou pensar em outra coisa. E essa abordagem que você usaria aí é a mesma que você realmente quer trazer para o mercado de ações. Você tem 3.000 empresas para olhar hoje na Bolsa de Valores de Nova York. Há uma avaliação para cada uma delas, e isso mudará amanhã. Você não precisa jogar todo ano. Se você tiver 20 boas ideias ao longo da sua vida, vai ficar muito rico. Eu às vezes digo aos estudantes que eles estariam melhores se tivessem um cartão de pontos quando saíssem da escola, com apenas 20 pontos nele. Porque assim, ao invés de ouvir alguém numa festa e no dia seguinte comprar algumas ações, eles realmente pensariam em cada ponto. Esses seriam todos os pontos que você teria. 20 pontos é mais do que suficiente. Você só precisa garantir que não fará nada por razões fúteis. Nunca queremos comprar algo pequeno na Berkshire. Isso simplesmente não faz diferença. Queremos pensar nas coisas que realmente podem mudar a situação. E isso se torna mais difícil conforme o capital aumenta. Mas esse é o foco dos investimentos.